Paz na Shalom de Cristo, aleluia, vem conosco Jesus. Semana passada eu não consegui fazer live, tinha uns compromissos para fazer e se a gente fica assim com muita coisa na cabeça, não dá para concentrar. Até hoje o Senhor vem comigo, me ajuda quem tem família. Por isso que era aconselhado os padres, as freiras não casar, gente. Só quando você realmente gosta muito de pregar a palavra de Deus e você tem família, que você vai entender o que é isso, ok? Então, mas hoje nós vamos ler Atos dos Apóstolos, é o capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, a segunda parte, depois do versículo 20, ok? Então vamos lá, começar a leitura, que o Senhor venha nos abençoar, que a gente possa olhar para essa Bíblia aqui e entender tudo que está escrito nela. Porque a gente tem que ir direto na Bíblia, as doutrinas já estão tudo pronto aqui. Se alguém acrescentar coisa nas doutrinas, não aceite, fica com o que está escrito na Bíblia. Eu posso aqui vir falar do conhecimento que eu já obtive, do que eu ouvi as pessoas falar, que tem coisa que é interessante, mas eu tenho que pregar o que está escrito aqui. Eu não posso fazer uma cartilha contendo os meus achismos na cartilha e dizendo que é uma nova doutrina. Eu não posso fazer isso, ok? E por isso que hoje você vai ver 1001 doutrina diferente, 1001 igreja diferente. Vamos lá, vem conosco, Jesus. Então aqui começa assim. Foi assim que o poder do Senhor fez crescer a palavra e a tornou sempre mais eficaz. Já devo falar de início, se inscreva lá na minha Comunidade Unida de Cristo no YouTube. Comunidade Unida de Cristo no YouTube, Helena. Se tiver aparecer outra lá, que não foi eu, escreve Helena, que vai aparecer, escreve o nome, Comunidade Unida de Cristo, Helena, que vai aparecer. Para quem quer acompanhar no Facebook, nas páginas, é Bíblia Diária Helena. E o perfil do Facebook, Cristã Helena. Cristã Helena de Almeida. Então aqui começa assim. Foi assim que o poder do Senhor fez crescer a palavra e tornou sempre mais eficaz, ok? Assim como, gente, os milagres acontecendo. As pessoas sendo libertas dos demônios. As pessoas recebendo a cura de paralítico. As pessoas sendo até ressuscitadas. E hoje tem umas pessoas por aí que falam com tanto orgulho que temos o verdadeiro evangelho. Pregamos o verdadeiro evangelho. Você não vê pessoa liberta, você não vê pessoa curada, você não vê ressurreição, então nem se fala. Aconteceu lá em 2000 anos atrás. E diz que tem o melhor evangelho. Melhor evangelho. Mas o Senhor, quando enviou os apóstolos, falou que os sinais seguiriam eles. O que está acontecendo no povo hoje? Porque o povo está em falha. Então não se isente por ele dizendo que você tem o melhor evangelho. Vamos lá? Às vezes é falta de interpretação da Bíblia, às vezes é falta mesmo de entender o mundo espiritual. Mas vamos lá. Concluídas essas coisas, Paulo resolveu ir a Jerusalém. Depois de atravessar a Macedônia e a Acaia, depois de eu ter estado lá, disse ele, é necessário que veja também Roma. Então aqui já... Depois de um longo tempo de Paulo pregando, o sonho dele era terminar a vida dele depois que ele pregasse em Roma. O sonho dele era esse. O Senhor podia levar ele, mas primeiro ele precisava pregar em Roma. Era o sonho dele. Roma era o mundo da época. Roma era a América da época, era Roma. Ok? Era a América. Só que a América é tudo liberal, qualquer religião. Não, Roma naquela época perseguiu o cristianismo, perseguiu os cristãos. E Paulo falou, pois é lá que eu quero ir pregar.
Os apóstolos do início, eles procuravam os lugares mais difíceis que tinha. Ele não tinha medo, não. Paulo, então, narrando que era mais difícil, ele falava, deixa que eu vou lá. Obrigado, Senhor, pelo nosso apóstolo Paulo, todas as orações que Paulo fez nessa terra, pelo povo judeu e pelos gentios. O Pai Eterno responde nesses dias aquilo que não foi respondido ainda. Eu tenho certeza que ainda tem. Eu tenho certeza que ainda tem oração para responder nos dias de hoje que Paulo fez. Ok? Eu não vou lá interceder, mandar para Paulo orar lá para Jesus. Paulo já orou muito nessa terra. E que as orações dele sejam respondidas, Paulo, em glória, no nome de Jesus. Aquilo que ainda não foi. Porque depois os filhos dos cristãos que Paulo pregou desviou tudo, gente. Virou de outras religiões. Virou ateu. Ô, santo do santo, vamos lá. Enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, mas ele mesmo se demorou ainda por algum tempo na Ásia. Ele não deu tempinho ali pregando na Ásia, ele gostava muito de pregar na Ásia, ok? Por esse tempo ocorreu um grande alvoroço a respeito do Evangelho. Quer dizer, o alvoroço está desde a época de Cristo, mas de vez em quando tinha uma paz, uma tranquilidade, estava todo mundo pregando o Evangelho sem perseguição e de repente surgiu uma perseguição. Mudava um governante, aparecia um enviado lá das trevas. Então aconteceu um alvoroço a respeito do Evangelho. Um ourives porque fazia ouro, fazia peças de ouro, ok? Um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata templozinhos de Artemis. Era templozinhos, aqueles nichos que eles falam, né? E devia custar caro, porque era de prata, ok? Dava muito ganho aos seus artífices. O Demétrio fazia fala templozinhos, mas é aquelas caixinhas que vem com santinho dentro, essas coisas. Não, eles falam nichos. Tava dando muito dinheiro, viu? Artemis, a famosa Artemis, uma deusa. Ok? Vamos lá. Convocou-os juntamente com os demais operários do mesmo ramo e disse: conheces o lucro que nos resulta desta indústria? Ora, estais vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas quase em toda a Ásia, esse Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, dizendo que não são deuses os ídolos que são feitos por mãos de homens. Ok? Ídolos. Por que ídolos? Porque as pessoas tinham como seus deuses. Não é que eu creio em Deus, creio em Jesus, mas creio também no meu santinho. Não estou falando para ninguém crer em santinho. Eu creio naquelas pessoas que serviram ao Senhor, que deram suas vidas pelo Senhor e tem seu galardão no céu. Eu creio que realmente eles foram exemplo de vida. E aquilo que eles deixaram escrito também serve de exemplo para nós. Ok? Mas eu não vou pegar eles e fazer um ídolo, porque ídolo é Deus. É quando você faz um Deus para você e você coloca ele acima de Deus. É o ídolo, ok? Aquele povo, eles não acreditavam no Deus Criador. Eles só acreditavam nos ídolos. Os ídolos eram os deuses deles. Eles tinham muitos deuses. Muitos. Ok? E aí eles começaram a ver que a venda dos ídolos deles estava caindo. Porque tinha muita gente convertendo ao cristianismo. Daí, não somente há perigo de que essa nossa corporação caia em descrédito, como também que o templo da grande Artemis seja desconsiderado e até mesmo seja despojada de sua majestade.
aquele que toda a Ásia e o mundo inteiro adoram. Gente, toda a Ásia e o mundo inteiro adorava a Deus Artemis. Que adorava a Deus Artemis. Não era que a Deus Artemis intercedia diante do Criador por eles. Não. A própria Artemis era a deusa. Eles tinham lá os deuses que um era do trovão, outro era do sol, outro era da lua, outro era... E tinha que fazer sacrifício para aqueles deuses, para a colheita, colheita boa. E tinha tudo isso, gente. Eles tinham tanta preocupação que eles faziam um altarzinho, um nicho para colocar qualquer deus que aparecesse lá. Chegava uma pessoa lá, a pessoa veio da Índia, qual o seu deus? Vamos colocar aqui. Veio do Japão, sei lá, de onde for. Ok, vamos fazer um altarzinho aqui pro seu Deus. Porque eles aceitavam todo Deus. Porém, eles não acreditavam no Deus dos deuses, o Criador do céu e da terra. Ok? Vamos lá. Daí não somente ao perigo, aqui já li, né, que eles tinham medo da grande deusa Artemis ser despojada. Essas palavras encheram-nos de ira e puseram a se gritar: viva Artemis dos Efésios! Quando eles começaram a gritar viva Artemis dos Efésios, a deusa Artemis, quando eles começaram a gritar isso, Paulo ficou irado de ver tamanha idolatria. Paulo antes perseguiu os cristãos, porque achava que era idolatria. Depois que ele se converteu, Cristo apareceu para ele tudo, ele entendeu que não era idolatria. Mas agora ele chegou ali ele tinha certeza absoluta que era idolatria, porque até os cristãos sabiam que era idolatria. Ok? A cidade alvoroçou-se toda e correram ao teatro, levando consigo a Caio e Aristarco, macedônios e companheiros de Paulo. Então o que eles fizeram? Eles pegaram os companheiros de Paulo e levou para um teatro. Para quê? Para que ali eles pressionassem eles. Até alguns dos asiarcas, que eram seus amigos, enviaram-lhes recado, pedindo que não se aventurasse a ir ao teatro. E os outros falaram: não vai lá, isso é uma armadilha. Eles estavam levando eles lá para o teatro, mas era uma armadilha. Eram os amigos de Paulo, ok? O Caio e o Aristarco. E depois os outros, que eram asiarcas, seus amigos, enviaram-lhe recado, pedindo não se aventurar a ir no teatro. Porque eles estavam sabendo que era uma armadilha, estava preparando para os cristãos. Todos gritavam ao mesmo tempo. A assembleia era grande confusão, era uma grande confusão. E a maioria nem sabia por que se achava ali reunido. A maioria nem sabia por que estava ali. Juntou ali, era assim, o povo não tinha o que fazer, né, gente? Não tinha internet, não tinha televisão. Qualquer coisinha que surgia na cidade era diversão. Todo mundo tinha corrido para lá. Então fizeram sair do meio da turba Alexandre, que os judeus empurravam para frente. Alexandre, fazendo sinal com a mão, queria dar satisfação ao povo. Mas quando perceberam que ele era judeu, todos a uma voz gritaram, espaço de quase 2 horas: viva Artemis dos Efésios. O povo idólatra, ele se rasga, se mata pelos seus deuses pagãos. Agora, para ler a Bíblia, fazer uma oração, isso aí é muito pesado. Ler um salmo antes de dormir, ler um salmo quando acordar, um Pai Nosso. Não, isso é muito difícil. É muito... não. Mas aqui o povo ficou 2 horas gritando. 2 horas só gritando. Que Artemis era a grande Artemis. A grande, essa palavra grande. Na Grécia, em Roma era muito usado.
o grande, a poderosa. E eles ficavam assim, aqui, ó. Viva, viva, que viva para sempre, né? Fala viva, porque viva para sempre. Artemis dos Efésios. Hoje em dia as pessoas não falam Israel Shine, que é vive. É um costume que tinha, mas lá eles falavam para Artemis. Que na realidade não é nem Shai, porque o C você esquece dele, é Rai. E eu acho que é isso, se eu não estiver falando besteira, gente. Acho que eu já vi escrito. Vamos lá. Viva Artemis. Então, o escrivão da cidade veio para apaziguar a multidão e disse: Efésios, assim, povos de Éfeso, Efésios, que homem há que não saiba que a cidade de Éfeso cultua a grande Artemis e que a sua estátua caiu do céu? Eles acreditam. E hoje você duvida lá que as pessoas achou uma estátua no Rio e fez a maior santa do Brasil. E você se assusta. Eles acreditavam que a deusa Artemis tinha caído do céu. A estátua já caiu pronta ali. Já caiu pronta do céu. Caiu pronta do céu. Gente, que eu não estou falando contra a fé de ninguém. Cada um tem a sua fé. Os Efésios acreditavam que a estátua da deusa Artemis caiu pronta do céu. Olha aqui, está escrito. Aqui, ó. Todo mundo cultua a grande Artemis, a que a sua estátua caiu dos céus. Mas quem caiu dos céus foi o coisa ruim. Vamos lá, vem conosco, Jesus. Se isso é incontestável, convém que vos sossegueis e nada façais inconsideradamente. Ok? Então, gente, não se faça briga por causa de estátua, não faça briga por causa de imagem. Não faça briga. Ok? Não fica aí arrumando confusão, porque senão vocês vão estar agindo igual os pagãos. Esses homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemadores da vossa deusa. Mas se Demétrio e os outros artífices têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e aí estão os magistrados. Institua-se um processo contra eles. Ok? Se tá aí falando contra Artemis, cuidado. Se tá aí falando contra Artemis, tribunal contra eles. Você que é crente mesmo e acredita que tudo é de Deus, não vai inventar guerra, porque senão você vai cair na idolatria desse povo aqui. Não vai querer atacar uns aos outros por causa do ídolo do outro, ou da imagem, ou o que seja. Não ataque, porque senão você vai fazer igual esse povo aqui. E começou a guerra. Se tendes reclamações a fazer, a Assembleia Legal decidirá. Do que se deu hoje, ante corremos o risco de sermos acusados de rebelião, porque não há motivo algum que nos permita justificar este concurso. Concurso? Tinha um concurso ali? A estas palavras resolveu-se a aglomeração. Então tinha gente ali um pouquinho com cabeça mais no lugar e falou: gente, calma aí.
Paulo e os companheiros dele só tá falando que Jesus salva. Eles não estão vindo aqui atacar a deusa Artemis. Paulo só expulsou o demônio de uma mulher lá, porque toda vez que Paulo passava, a mulher ficava falando coisa. Ele não estava atacando deusa de ninguém. Só que a mulher estava incomodando ele. Cuidado, você que incomoda um servo de Deus. Cuidado, você que incomoda um servo de Deus. Você do paganismo acha que os seus deuses é melhor. Você fica incomodando um servo de Deus? Por isso que o apóstolo Paulo, pô, chega, essa mulher toda hora que passa aqui. E Paulo sabia que o que estava na mulher era um demônio. Ele expulsou. O povo ficou assim, com tanto ódio de Paulo, queria matar Paulo, porque eles ganhavam dinheiro em cima daquilo. Gente, o ser humano usa anjos caídos para ganhar dinheiro. Se está usando até a palavra de Deus, gente, meu Deus do céu, tem compaixão. O que o ser humano virou nessa terra? Misericórdia, livrai-nos, Senhor. Livrai-nos. O ser humano acha que pode tudo. Não é assim, não. Meu Deus, o ser humano veio para a Terra para passar pelo teste, para lutar a favor de Deus. Mas chega aqui o ser humano se acha melhor que todo mundo. Chega que o ser humano manipula até os anjos caídos. Sim. Usa a Bíblia de forma errada para ganhar dinheiro. Manipula os anjos caídos para ganhar dinheiro. Assim está a humanidade. Livra-nos, Senhor. Não se pode confiar mais em ninguém, gente. Você não sabe quem realmente está dentro da vontade de Deus. Misericórdia. Eles usavam uma moça que estava um espírito de adivinhação para ficar rico em cima dela. Quando Paulo expulsou o demônio da moça, eles ficaram com raiva e queriam matar Paulo. Agora aqui, essa guerra por causa de Artemis, preocupado. Por quê? Porque eles faziam as imagens para vender, os nichos, os santinhos, santinho, modo de dizer, eles não usavam essa palavra santo. Mas só para você entender. E aí começou a cair um pouco a venda dos ídolos. E a culpa é de quem que é? Daquele judeu lá que está pregando uma religião nova. Porque era assim que eles falavam com Paulo. Eles até reconheciam que Paulo era judeu, mas falavam, ó, aquele judeu lá que está pregando uma religião nova. Porque ele já estava acostumado com o judaísmo. Era diferente. Agora chega Paulo, um judeu, expulsando o demônio da moça que adivinhava e dava lucro. Agora chega Paulo, um judeu, todo mundo convertendo ao Senhor Jesus e abandonando Artemis. Nossa, eles ficaram... Ele já sabia que os judeus tinham outra religião, mas não sabia que o judeu ia lá e expulsava o demônio da mulher e não dava mais lucro. E fazia todo mundo se converter ao Senhor Jesus e não dava mais lucro para os santos, para os deuses. Foi assim. Aí que nasceu as revoltas contra o apóstolo Paulo em Éfeso. Ok? Mas em Éfeso também era a cidade onde tinha uma grande igreja que aparece no Apocalipse. Pouca cidade tinha igreja que apareceu no Apocalipse. A igreja de Jerusalém não apareceu em Apocalipse, a igreja de Roma não apareceu em Apocalipse, mas Éfeso apareceu. Turquia. Tem que começar ali, gente. Como é que é? Esmirna era uma cidade, Laodiceia era uma cidade. Deixa eu ver assim de cabeça aqui que eu lembro, gente. Éfeso é a primeira, né? Isso aí eu decorei que é a primeira. Eu sei que depois eu não sei. Eu sei que Éfeso é a primeira. Aquela última é a soberba, que acha que é rico, mas é pobre. Parece que é Laodiceia, né? Acho que a sexta é a Filadélfia, parece que é a melhor que tem. Eu sei que também tinha Esmirna. Bom, pelo menos de 4 eu lembrei, né? Da 7 eu lembrei de 4. Qual que eu lembrei? Éfeso, Esmirna,
Filadélfia, Laodiceia. Uma dessas 4 eu lembrei. Nossa, ficou 3 que eu esqueci. Mas era tudo ali da Ásia. Ok? Então, com tudo isso, com toda essa perseguição dos apóstolos, tinha uma grande igreja em Éfeso. Maria morou um tempo em Éfeso com João. Maria morreu primeiro, depois João ainda continuou. Dos que viram o Senhor Jesus, João foi um dos últimos a morrer. Pelo menos dos apóstolos, ele foi o último. Morreu velhinho. Ok? E são nossos amados, nossos queridos. Nossos queridos, nossos amados. Eu amo a história dos apóstolos, a história da mãe de Jesus. Eu amo. Porque são meus primeiros irmãos, são alicerces da igreja. Vem conosco, Senhor, nos abençoe. Nos abençoe. Que possamos amar mais e mais os nossos apóstolos que Cristo nos deu. O Senhor Jesus é o cabeça e os outros fazem parte do nosso corpo. Nós precisamos amar aqueles que fazem parte do nosso corpo. Não ficar aí brigando, religião com religião, menosprezando os servos de Deus. Você faz parte do corpo deles ou você fez um outro corpo? O corpo de Jesus é um só. Não adianta inventar outro corpo. Ok? E eu vos deixo aqui até a próxima. Abençoe quem vai ver a live até o final. Se inscreva lá nos meus canais. E eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vos abençoe. Bênção da saúde, bênção da paz, bênção da prosperidade. Em nome de Jesus, amém. Paz.